Venâncio Mondlane foi convidado pelo presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, para juntar-se ao Conselho da República. Será que este é um convite envenenado ou não é? Eu, tão logo vi esse convite, fui à página de Venâncio Mondlane, não é, ler os comentários, e os jovens moçambicanos, a sua maioria, portanto, apoiam Venâncio Mondlane a ir para a reunião, a fazer parte do Conselho da República. Mas antes de comentarmos aqui, né, qual é a minha perspectiva, se de facto isso aqui é um convite envenenado ou não, vamos ver aqui esse pedaço da entrevista que ele concedeu já há alguns dias, depois claramente voltaremos aqui para comentar. Não acha que contribuiria, por exemplo, como um conselheiro de Estado? Claro que contribuiria. Eu sei que, como conselheiro de Estado lá dentro, seria uma grande batalha. Como você sabe, a maior parte dos conselheiros de Estado são eleitos a nível da Assembleia. E no meu caso, é um dos poucos que eu entro lá por inerência de funções. Isto é inerência de funções no sentido de, como candidato presidencial, o segundo mais votado dentro do entendimento do Conselho Constitucional. Logicamente serão grandes batalhas. Mas, acima de tudo, respondendo à tua pergunta de forma concreta, a aceitação ou não de fazer parte do Conselho de Estado vai depender de uma série de fatores que eu já tinha indicado. Há uma série de batalhas que a gente está a fazer, que é, digamos, em respeito aos direitos humanos, em respeito a um conjunto de acordos que tínhamos assumido de parte em parte, que muitos deles não estão a ser cumpridos, mas que, avaliando toda essa situação, do que evoluiu até hoje em matéria de respeito pelos direitos humanos, em matéria de cumprimento das medidas em benefício do povo depois das eleições, depois de uma análise aprofundada disto com os meus assessores e conselheiros, poderei tomar uma decisão definitiva relativamente a isso. Portanto, os motivos pelos quais Venâncio Mondlane foi convidado já conheces, foi aqui explicado, mas este é um convite envenenado ou não é? Primeiro, aqui dizer que Venâncio Mondlane ainda está a pensar, a reunião está para o dia 24, e até lá há de decidir se de facto vai ou não vai entrar, ou vai para a reunião, vai ou não fazer parte do Conselho da República. Se for, a nível de vantagens, vale aqui dizer que, ponto, Venâncio Mondlane vai ter imunidade, ok? Uma altura em que ele tem alguns processos sobre ele, ter imunidade parece que tem vantagem, vai ter claramente algumas regalias também económicas, ok? Vai ter cuidado protocolar, ok? Vai ter direito, penso eu, a um segurança também, polícia, andar consigo, ok? Então, é aqui ele considerado como sendo o segundo candidato mais votado, ok? E Venâncio Mondlane, ao aceitar, tem-se muitos desafios. Ele falou que, de facto, lá dentro haverá muita batalha, a nível de debates não só, mas vale aqui reconhecermos que qualquer batalha que haja dentro do Conselho da República, a efetivação dependerá sempre do presidente Daniel Chapo. Podem haver discussões várias, mas quem decide sempre será o presidente a dizer, ok, não concordo com vocês, ok, concordo com vocês. Agora, pode também aqui reconhecermos que Venâncio Mondlane, ao aceitar ir para o Conselho da República, está a aceitar os resultados eleitorais, okay? Porque se ele fosse presidente, seria ele a convidar os membros do Conselho, não ele a ser convidado para o Conselho. Okay? Ele vai aconselhar quem? O presidente de Moçambique. Logo, ele deixa de ser, vai lá, o presidente, ele continua a ser o eleito pelo povo, mas ele despe-se da função exata de presidente. Então, reconhece intrinsecamente aqui a eleição do presidente Daniel Chapo. Ponto. Mas também é que reconhecermos que Venâncio Mondlane, ao entrar para o Conselho, começa a fazer parte do governo e vai também assumir as responsabilidades das decisões tomadas no Conselho da República. Todas as decisões que virem de lá, uma altura em que ele também é membro, ele também assume as suas responsabilidades. Começa a ser parte do problema e da solução, principalmente daqueles problemas e soluções que são discutidas no Conselho da República. Logo, também precisa estarmos atentos a este pedaço de responsabilidades. Okay? Portanto, aceitando, também torna-se parte do governo. Os bons e os maus também caem sobre o mesmo. Ponto. Deixa-me aqui olhar para a minha cábula, mas não antes de pedir para fazeres um like neste vídeo. Faça like, inscreva-te no meu, se faz favor. Estou a tentar fugir o sol. Tá fresquinho. Verde. Faz like, meu chefe, yeah? Faz like, se me inscreva, se faz favor, antes que te esqueças. Obrigado. Qual é o lado mau desta decisão? O lado mau depende muito do que os moçambicanos querem que Venâncio Mondlane faça nos próximos dias.
O lado mau seria, agora, Alberto Milano, quando entra para o Conselho da República, tem também de reestruturar a sua luta enquanto o governo sombra. Alberto Milano passa a ser parte do governo, não do Estado, do governo moçambicano. Okay? Aqui está aqui também a questão da responsabilização. Agora, fazendo parte do Conselho, Alberto Milano fica próximo dos problemas que se discutem lá dentro. Isso é uma vantagem, ou seja, aproxima-te aos teus inimigos para melhor os conhecer. Isso é uma vantagem. Estando fora, não conhece os problemas que são lá discutidos, mas foca no seu objetivo enquanto Ana Malala, enquanto o presidente eleito pelo povo. Essa é uma discussão muito complicada, mas que se resume no seguinte: aceitando, vai deixar parte daquela luta que está a fazer sozinho. Tem que deixar. E está a aceitar o governo, está a aceitar fazer parte do governo. Eu não sou. Mas Márcio Milano não tem duas caras, ele só tem uma cara. Ou continua com a sua luta longe do governo e com a Ana Malala, ou então agora o novo nome, assim como está, como mandaram-lhe trocar de nome, ou divide-se, uma parte dele está no governo, como conselho, outra parte está nele no programa pessoais. Isso vai lhe dividir, vai lhe criar muitos problemas a nível de analogia e a nível de participação. Okay? Porque, como eu disse, né, as discussões do Conselho da República, apesar de serem muito vantajosas para o país, só acontecerão decisões quando e sempre que o presidente Daniel Chapo decidir. Okay. Nelson Mandela, na minha opinião, é muito mais produtivo longe do governo do que dentro do governo. Porque dentro do governo ele tem várias dependências, várias barreiras. Os outros membros do Conselho, o presidente, fora do governo. Ele só tem ele e a sua equipa. Ele é muito mais independente, muito mais produtivo. Inclusive, em termos de agenda, fica muito mais livre fora. Ponto. Entrando, as manifestações, como eram, ficam muito mais distantes de acontecerem, porque aquele espaço também se torna-se, aquele espaço do Conselho da República, também se torna-se um lugar para discutir os problemas das manifestações. Porque as manifestações paralisam o governo, paralisam a economia, atrasam o governo. E é bom para o governo ter Nelson Mandela dentro do seu coletivo, porque está próximo de nós, qualquer incompreensão, chamamos-lhe, conversamos logo com ele. Já agora é nosso também. Okay. Tem também apoio financeiro, ele vai receber por isso. Okay. Do ponto de vista pessoal, Nelson Mandela não sei como é que está sustentado. Qualquer apoio financeiro é bem-vindo, desde que seja limpo. Este dinheiro é limpo? É, porque é de todos os moçambicanos, ok? Vai ajudá-lo também? Vai a si próprio, também a sua família, ok? Mas a questão que se coloca é até que ponto este apoio financeiro trará mais vantagem ao Ana Malala ou ao outro partido, aos moçambicanos e à sua luta, se estiver fora de lá. É uma decisão muito difícil de se tomar, ok? Faz-me lembrar também a questão de Adalberto Costa Júnior em Angola, que também aceitou fazer parte do Conselho, mas todos nós sabemos que o impacto desses senhores no Conselho não é tão significante. Okay? Penso intrinsecamente que, apesar de haver aqui moçambicanos, né, a dizerem vai, né? Aliás, são moçambicanos que devem decidir se o facto é bom ou é mau. Okay? Eu, se fosse Venâncio Mondlane, não ia, o Conselho da República, não iria. Por vários constrangimentos que hão de acontecer e porque também poderei me dividir em relação à minha própria luta. Okay? Se houvesse uma possibilidade de ele eleger alguém para o representar no Conselho, era muito fixe. Mas não há essa possibilidade. Como eu disse, né, são os moçambicanos que decidem se ele deve ir ou não deve ir, porque é o vosso presidente. Eu, enquanto comentador, se estivesse na pele dele, certeza absoluta, eu não iria. Eu não iria para não amanhã comprometer a minha luta, porque eu não sei qual é a agenda do outro lado, da Faria Lima, não sei. A Faria Lima é tão inteligente que uma das formas que eu tenho para poder os entender é, às vezes, ficar longe deles, mais próximo. Portanto, é um assunto muito cabeçudo, muito difícil de decifrar, de decidir também, ok? Penso eu que o Nelson Mandela vai, estou aqui a acompanhar as últimas declarações dele, está também a pedir a opinião do público quando fez aquela publicação e os comentários vão apoiando para ele poder ir e penso que ele, cheira-me que ele vai, ok? É como eu disse, né, pá, tem as suas vantagens, tem os seus prós e contra, ok? Eu, se fosse eu, não iria para poder me dedicar só no Ana Malala, só no meu projeto, ok?
para acompanhar o governo à distância, criticando à distância, elogiando à distância, orientando à distância, okay? E não fazer parte desse coletivo, apesar também das vantagens, né? Até inclusive legislativas ou legais que tem esse grupo, quando falamos aqui sobre a imunidade que ele pode ter ao fazer parte do Conselho da República. Ele até pode aproveitar-se deste requisito para, ok, aproveito a imunidade para fazer as minhas coisas. Mas é um tema muito complexo e claramente, como disse, apenas moçambicanos têm aqui o direito de poder decidir se de facto é bom para eles que Venâncio Mondlane vá para o Conselho da República ou que não vá. Mas em Angola, a CJ foi, e não sei se os angolanos conhecem o impacto direto da CJ nas reuniões do Conselho da República. Não sei. Faz o like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo. E que Deus Todo-Poderoso abençoe como sempre. Amém.